pressupostos básicos do modelo regime de competência e continuidade. Então esse será o assunto dos próximos vídeos, porque é um texto bem extenso de teoria da contabilidade e precisarei gravar mais de um vídeo com toda certeza. Se você quer entender um pouco sobre teoria da contabilidade, para começar, para ter a base ali, eu indico este livro aqui, que é o livro que eu estou usando aqui no canal para construir essa playlist de vários vídeos sobre teoria da contabilidade. Esse livro aqui é um livro mais antigo, com certeza, mas é um excelente livro para você começar a entender um pouco de teoria da contabilidade. Estudando teoria da contabilidade, são diversos autores, e este livro pertence à biblioteca da PUC-PR, e também isso é uma outra indicação. O uso da biblioteca, que é livre, você só não consegue emprestar, você tem que ser aluno para emprestar, mas utilizar os livros você pode, então eu indico o livro e também indico a biblioteca e indico a própria universidade, a PUC-PR. Eu não me formei em contabilidade aqui, mas me formei em administração de empresas e atualmente sou aluno do curso de letras, então eu super indico a universidade. Tá, então vamos começar o assunto do vídeo de hoje, que é o seguinte: pressupostos básicos do modelo, regime de competência e continuidade. Dois pressupostos são fundamentais para o estabelecimento do modelo contábil. Dois pressupostos são fundamentais para o estabelecimento do modelo contábil. Em primeiro lugar, a aplicação do regime de competência e a avaliação da continuidade da empresa. Já tem vídeo aqui no canal sobre cada um desses temas, do que seja regime de competência e do que seja esse princípio da continuidade. O regime de competência, no que ele consiste? Consiste na geração de informações sobre o reconhecimento de receitas e despesas sem que necessariamente seja coincidente com recebimentos ou pagamentos de montantes de caixa. Ou seja, não é relevante que aquilo tenha de fato saído do caixa, que apenas tenha acontecido já é suficiente. Então, dá-se um nome para o registro desses fatos contábeis, quando de fato eles não saem do caixa, como aqueles registros que obedecem o regime de competência. Ou seja, na geração da informação. Vou dar um exemplo aqui. Você vendeu a prazo. Recebeu essa venda? Não. Mas já há o registro contábil lá na contabilidade, porque no momento da ocorrência foi feito o registro. Então isso é o regime de competência. Compete aquele período, no caso, vamos supor que estamos falando sobre o mês de janeiro, então houve a venda no mês de janeiro para recebimento em fevereiro. Então faça o registro no mês de fevereiro, de janeiro, porque é o mês de competência, quando ocorreu a venda. Agora o recebimento é outra situação, que refere-se ao regime de caixa. Por exemplo, se uma entidade entrega o seu produto ao cliente e consolida a transação de transferência de todos os riscos associados ao produto, se está a avaliar que é provável que o cliente consiga pagar o montante acordado, esta já reconhecerá uma receita nesse momento. Trata-se da avaliação do ponto no tempo em que todos os esforços principais para a geração da receita foram realizados e não somente com o recebimento. Como consequência da aplicação do regime de competência para um determinado período em questão, será comum que o resultado contábil, receitas, ganhos menos despesas, perdas, seja diferente do fluxo de caixa, porque, como eu já disse, o fluxo de caixa é de fato a saída, daquele dinheiro, enquanto que o regime de competência não, compete ao tempo. Em inglês, tais diferenças são chamadas de accruals. Assim, uma conta a receber nada mais é do que um accrual, dado que a companhia já reconheceu a receita sem que tenha de fato recebido nada. Uma pergunta que usualmente pode surgir: por que se utilizar o regime de competência e não o regime de caixa? Onde as receitas, despesas são reconhecidas apenas quando são recebidas pagas? Bom, a resposta para essa pergunta quero deixar para o próximo vídeo, porque é um outro tema e que é inclusive bem interessante, Por que afinal de contas se usa um regime de competência e não só o regime de caixa, que é muito mais, entre aspas, fiel à realidade, Bom, então no próximo vídeo esse será o assunto, No vídeo passado eu tratei sobre o quê? Tratei sobre objetivos das demonstrações contábeis de forma bem resumida e eu fico por aqui. Lembrando, volto a enfatizar, se quer aprender um pouco sobre teoria da contabilidade, indico esse livro, também indico a biblioteca aqui da PUC-PR e também a própria universidade. Eu fico por aqui, valeu!